Olá, prezado amigo, prezada amiga. Hoje é 19 de junho de 2026, quando está sendo gravada esta aula. É referente ao capítulo 6 do volume 1 da obra Espiritualidade Formativa, de Adrian Van Kam. Como, se você está acompanhando, já está ciente de que obra se trata, né, de como o curso está organizado. No capítulo de hoje, intitulado Preformação Vital da Vida e o Campo Formativo, né, nós vamos abordar, né, tratar exatamente da compreensão vital, essa dimensão, né, que nós já vimos no encontro anterior, que é uma das dimensões que ele chama, como ele chama, fundacional da, da natureza humana e de sua formação, né? O próprio nome que nós damos, né, vida, né, já aponta claramente a importância dessa dimensão vital, né? Nós chamamos vida, né, não só a humana, todo o fluxo que demonstra alguma distinção com aquele tipo de matéria que nós consideramos que não possui um, um espírito intrínseco, né? Algo que o mova por si mesmo, né? E que no decorrer de nossa vida tem um nascimento e uma morte, né? Então, nós tendemos a chamar esses tipos de seres que não apresentam essas características como seres inanimados, né? E aqueles que possuem vida a gente tenta chamar de seres animados, né? Normalmente utilizamos essa nomenclatura, né? Então, nós somos certamente seres vitais, não é? Não podemos desconsiderar evidentemente isso, né? Então, é essa relação dessa dimensão vital com o campo formativo, também conceito que ao qual já fomos apresentados nos capítulos anteriores, né? Então, a referência desse capítulo, essa aqui descrita, vai da página 68 a 74, o capítulo 6, né? Bom, então, em que em que consistem os aspectos principais desse capítulo? Bom, a primeira coisa que o Van Kam tem o cuidado de apresentar, né, de falar, é que a natureza do que ele chama de espiritualidade, né? Muitas vezes a gente utiliza o termo espiritual ou espiritualidade em um sentido ou que ignora ou que se opõe, né, às dimensões vitais e corpóreas, né? O autor está se opondo explicitamente a tal compreensão, ainda que essa compreensão possa ser bastante disseminada. A formação humana é para ele essencialmente espiritual, no sentido de que o espírito a tudo permeia. Não há nenhum aspecto da realidade humana que não seja permeado pelo espírito, na medida em que é o espírito que transforma aquilo que se apresenta para nós como realidade com algum sentido para nós. É o espírito humano que dá forma e também acolhe as formas com as quais ele
dos fenômenos com os quais ele se relaciona nisso que ele chama de campo formativo. Não é a realidade propriamente, mas aspectos da realidade que se tornam passíveis de se relacionar com o ser humano. Então, nesse sentido, a vitalidade, a dimensão vital é espiritual também, no sentido de que o espírito também permeia a nossa dimensão corpórea, mesmo o nosso metabolismo, não é? Então, de algum modo, o corpo está sempre relacionado também com a dimensão de espírito, ou seja, a dimensão do que é visível no humano também está relacionado com aquilo que é invisível, não é? O visível, o tangível, a dimensão corpórea relacionado com o invisível, a dimensão espírito. A despeito de que há também aspectos fundamentais da dimensão vital que também são invisíveis, né? O metabolismo do nosso corpo também tem o atributo da invisibilidade. Não vemos esse metabolismo ocorrer, mas ele é tão fundamental para nós quanto as dimensões visíveis, né, do nosso corpo. Bom, então uma espiritualidade, pondo em palavras simples, né, uma espiritualidade que não inclua a corporeidade é, de antemão, uma compreensão ou uma atitude muito equivocada, ou, para dizer o mínimo, né? Ou uma compreensão até falsa, sendo mais rigoroso com o conceito. Não pode haver compreensão espiritual plena da vida humana sem incluir como fundamental ou fundacional, na linguagem de Van Kahn, a dimensão vital e corpórea do ser humano. Entretanto, de onde vem essa dimensão vital? Não é? Porque, conforme já expressado, a vitalidade, essa dimensão vital, não se expressa apenas naquilo que é visível, mas também naquilo que é invisível. Nós viemos de algo ou de uma condição em relação à qual nem temos o conhecimento pleno, nem podemos ter. A gente sabe que biologicamente todo ser humano provém do cruzamento de um espermatozoide com um óvulo. Do ponto de vista estritamente biológico, é assim. E sabemos que, por meio dessa fecundação, né, o óvulo se transforma num ovo, com esse cruzamento com o espermatozoide, e a partir daí começa um processo de divisão e multiplicação celular que vai progressivamente formando os órgãos do embrião, né, até que esse embrião se torne realmente um feto e até chegar na condição de um bebê que nasce. Isso é estritamente a questão do ponto de vista biológico e até onde o ser humano conhece. Entretanto, isso está longe de explicar completamente a constituição humana, não é? Isso é o aspecto mais visível do que o ser humano pode, do que a ciência humana consegue discriminar. Entretanto, como é que se forma essa dimensão que nós chamamos espírito progressivamente nessa dimensão corpórea? Sobre esses aspectos a gente tem
teorias, nós temos construções conceituais, mas que estão longe de decifrar completamente a natureza daquilo que somos, né? Então, assim, de todo modo, a nossa origem deita raízes em condições que para nós são condições ainda desconhecidas. Nós proviemos de alguma coisa que não temos acesso completo. E isso não é necessariamente um problema, não é? Claro que é positivo esforçarmos para conhecer o mais possível todos esses aspectos, mas sempre haverá um limite daquilo que podemos saber, né? Então, essa formação que vai durar toda a nossa vida, né, ela deriva primeiramente de uma pré-formação vital. Essa pré-formação, em parte, é isso que eu já mencionei, de como nosso próprio dimensão corpórea é formada no ventre de uma mulher, né? E continua em todos aqueles movimentos, né, de relação que é ainda pré-consciente, né, do bebê com aquilo que para ele se defronta como um mundo que ele é quase como mágico, que ele não tem ainda as interpretações conscientes sobre aquilo com o que ele se relaciona. Por isso, os movimentos iniciais exploratórios do bebê, tentando pegar, tentando contemplar, né, ouvir, tudo que se pode ser de algum modo, que pode de algum modo entrar em contato com a sua dimensão sensorial. Podemos imaginar, e aí as teorias psicológicas constroem inúmeras explicações e teorias de que, obviamente, a mente do bebê está ali funcionando, imaginando, fantasiando alguma coisa figurando sobre a relação que ele está estabelecendo com aquilo que para ele se defronta como um mundo ainda desconhecido. E tudo isso vai formando o campo formativo desse bebê, no qual vão se constituir aqueles seres que vão adquirir um relevo especial na relação com esse bebê, né? E aí, por meio do exercício de todas as suas capacidades sensoriais e mentais, o espírito humano nesse bebê vai progressivamente construindo estruturas, as quais vão futuramente modelar essa própria interação com o campo formativo, que também terá se complexificado, assim como seu ser particular também terá se tornado mais complexo. O autor deixa bem claro que esse aspecto vital constituinte, fundacional do nosso ser, essa influência cujos aspectos não são todos conhecidos, nem todos cognoscíveis para nós, muitos desses aspectos continuarão ao longo da nossa vida adulta, mesmo que nós não tenhamos consciência deles. Então, nós atuamos no mundo, não estamos o tempo todo, ou melhor dizendo, em quase nenhum tempo, estamos controlando a nossa respiração. Estamos controlando o nosso metabolismo interno. Estamos controlando o nosso batimento cardíaco. Não. Todos esses aspectos acontecem por uma dinâmica própria da nossa vitalidade, que a nossa mente não tem o controle direto sobre isso.
Claro que podemos desenvolver uma consciência mais aguçada sobre esses processos. Podemos, com a experiência e com um saber direcionado e uma atenção direcionada a esses processos, entender quando um determinado alimento vai ser bem digerido ou não por nós, né? Esse entendimento nós podemos alcançar e podemos desenvolver uma sabedoria de evitar determinados alimentos ou consumi-los mais parcimoniosamente do que outros, na medida em que soubermos que o que nos faz bem e o que não nos faz tão bem assim. Isso é o que a nossa consciência pode desenvolver. No entanto, isso não significa que tenhamos o poder de controlar o modo de funcionamento, o mecanismo que existe como algo próprio do nosso organismo. E assim, continuamos durante toda a nossa vida, sem um controle do que é o nosso aspecto vital. Podemos, do mesmo modo, se a gente pratica uma atividade física, a gente percebe claramente o benefício que tal atividade transmite ao corpo humano. Se vivemos uma vida extremamente sedentária, também vamos perceber quais são as consequências vitais desses hábitos. Isso podemos desenvolver uma consciência. No entanto, não é a consciência diretamente que atua nessa dimensão vital. Ao contrário, é a própria constituição vital que se modela a si mesma. A consciência pode acompanhar, ter mais clareza, ter mais presença sobre tudo isso que acontece, mas ela não comanda diretamente. Então, sempre haverá, portanto, alguma dimensão de mistério sobre onde proviemos e sobre como mesmo vivemos. Nós não controlamos todos esses aspectos. E essa dimensão sempre estará conosco. Portanto, não desenvolver ou ignorar essa dimensão, não desenvolver um conhecimento ou ignorar essa dimensão, não é a atitude mais correta, não é a atitude mais adequada para a nossa formação. Ao contrário, uma formação que pretenda ser mais integral possível deve também desenvolver uma capacidade de atenção e compreensão das dinâmicas próprias do nosso organismo. Não é à toa, portanto, que algumas tradições milenares desenvolveram essa compreensão, inclusive formas de permitir o melhor desenvolvimento desses aspectos vitais. O yoga, por exemplo, é uma dessas tradições. Então considera tão espiritual o exercício sistemático, apropriado de nossa dimensão corpórea, quanto também as atividades que desempenhamos no dia a dia, o estado mental que procuramos cultivar. Tudo isso para o yoga é uma atividade sagrada. Tudo isso não há separação no yoga, por exemplo, daquilo que é sagrado ou não sagrado, né? Porque tudo isso, o yoga não utiliza essa expressão, mas tudo isso seria campo formativo do humano. Portanto, cuidar da nossa dimensão corpórea, vital, é também parte essencial de uma espiritualidade
integral. Portanto, se levarmos em consideração o como surgimos nesse mundo, né, quando a dimensão vital, no caso de um bebê, é a mais influente possível, a dimensão estritamente transcendente está ainda, tem muito pouca influência nesse momento, embora esteja presente, mas a sua influência é diminuta, enquanto a dimensão vital inicialmente é a dimensão mais influente de nossa constituição humana. Então, nesses primeiros meses e anos, nós entramos em contato com aquilo que vai se tornar o nosso campo formativo, basicamente pela nossa dimensão vital, pelos nossos sentidos. E isso vai constituir a base de futuras interações, de futuras formas que iremos desenvolver ao longo da vida. Claro que poderemos modificar também essas estruturas, elas não são eternas, não são inexoráveis, mas elas são consideravelmente influentes durante a nossa vida, durante o curso de nossa vida. Nesse sentido, eu queria especialmente chamar a atenção para duas condições básicas ou duas atitudes básicas sem as quais é muito difícil que a gente estabeleça uma vida humana com sentido e significado ao longo da nossa existência, que são as atitudes de esperança e de confiança. Há um autor do século XX, um psicólogo do século XX, Erik Erikson, que trabalhou bastante a formação dessas atitudes psicoespirituais ao longo do ciclo, do que ele chamava de ciclo vital. Então, podemos imaginar o bebê chegando a um mundo que ele desconhece por completo. Então, ser cuidado, ser alimentado, ser protegido, entrar em contato visual com aquele ser que o está alimentando, que está cuidando dele, tudo isso pode transmitir um sentimento difuso de que pode ter esperança nesse mundo e que pode confiar em alguém, pelo menos, que cuide dele. Portanto, vemos como é fundamental ter uma atenção adequada a esses primeiros meses e anos de vida. Há autores que estudam especificamente esses primeiros tempos da vida humana como essenciais à estruturação daquilo que vai ser a nossa personalidade, né? Daquilo que vai se constituir a nossa estrutura mais fundamental de relacionamento e existência no mundo. Esses primeiros meses, portanto, são fundamentais, né? Então, a formação humana já deita raízes numa dimensão do insondável, de que não, em aspectos que não podemos controlar, nem ter pleno conhecimento deles, mas isso não significa que não possamos ter uma atitude mais adequada do que uma atitude mais inadequada em relação a eles. Então, a esse ser que chega nesse mundo precisa encontrar um mínimo sensação de cuidado, de segurança, né, de que pode estabelecer contatos com outros seres diferentes dele e que esses seres poderão ajudá-lo a se estruturar no mundo. É assim que se estabelece esse conceito fundamental
que vai se, não é só um conceito, né? É uma condição de formar uma atitude nesse ser, de poder confiar em outrem. Sem a confiança, dificilmente alguém pode realizar aquilo que é substantivo para a sua vida nesse mundo. A gente precisa confiar pelo menos em alguns seres que sejam fundamentais para nós, né? Claro que a maturidade vai nos proporcionar mais discernimento para identificar aquelas pessoas nas quais podemos confiar das que não podemos confiar. Mas até esse discernimento, até essa presença fundamentada no mundo, pressupõe a condição de um ser que se afirmou porque primeiramente pôde confiar em alguém que dele cuidou e dele tratou. Então esses primeiros tempos de nossa vida nesse mundo em que está se formando o nosso campo formativo são fundamentais. O autor não fala isso assim diretamente, mas é o que se depreende desses aspectos que ele está mencionando como essenciais da nossa constituição humana. E também essa questão de que aquilo que somos, né, tudo aquilo que constitui o nosso ser, deita também raízes inescapáveis na nossa dimensão corpórea. Sempre seremos seres corpóreos enquanto formos seres humanos. Portanto, qualquer atitude, qualquer modo de vida que não leve isso em consideração já implicará grande prejuízo à estrutura humana. Nós vivenciamos hoje uma condição em que, pelo desenvolvimento tecnológico das redes sociais, da internet, muita coisa se supõe ser possível ser feita exclusivamente por meios digitais. E certamente muitas coisas podem realmente ser assim. E se despende menos energia com determinadas atividades corporais. Em muitos aspectos isso é uma coisa positiva, certamente, porque eliminou inclusive muitos tipos de trabalho que produziam muitos acidentes, muitos danos à dimensão corpórea de milhões de seres humanos. Nesse sentido, esses achados, né, essas construções tecnológicas, essa digitalização do mundo, certamente fundamental. Todavia, junto com essas realizações, muitas vezes se desenvolve nas pessoas um entendimento de que tudo pode ser digitalizável e a dimensão vital corpórea é secundarizada ou, se não, posta em terceiro ou quarto lugares. Algumas pessoas acreditam que podem passar ou desenvolvem o hábito de passar exclusivamente a vida a tratar só de tudo que se lhe defronta no mundo por meio digital. E algumas pessoas sequer desenvolvem a capacidade de se levantar da cadeira onde estão, ou do sofá, ou da condição confortável em que se encontre, para desenvolver alguma atividade física que também é fundamental para a sua dimensão corpórea. Estou dando apenas um exemplo, mas é claro que isso às vezes chega em outras questões inclusive mais complexas, né, como os relacionamentos humanos, né? Nós somos seres também corpóreos, né? Então, mesmo nos relacionamentos humanos, nós também precisamos do contato físico. Eu não estou falando aqui só
do ato sexual em si. Claro, né, que o ato sexual em si não pode ser feito de forma digital, né, embora já se tem notícia de que algumas pessoas ou alguns estratos sociais estejam até desenvolvendo assim um padrão de não ter mais contato físico, né, uns com os outros. Mas é claro que isso não pode ser um padrão adotado por toda a humanidade, né? Então, mas então não estou falando apenas só do aspecto sexual, estou falando também da relação de seres humanos, amigos, de amizade, né? Entrar em contato corporeamente com outros seres humanos. Nós precisamos disso. Nós vimos o como durante a Covid, durante a pandemia, como isso, a impossibilidade ou a restrição ao contato físico, como isso gerou problemas psicológicos sérios em muitas pessoas. Justamente por conta de que nós não podemos ser reduzidos ao aspecto meramente digital da vida. Então, ignorar, portanto, também uma concepção de espiritualidade que não leve, que não inclua e não direcione seriamente uma preocupação para o cultivo do que é corpóreo, do que é vital, essa concepção de espiritualidade ela é estreita e não condiz com aquilo que é apropriado ao ser humano, porque o ser humano sempre será corpóreo e portanto, qualquer concepção formativa que desconheça, ignore e não desenvolva um saber apropriado a tal dimensão não é uma compreensão de formação humana mais adequada à natureza desse próprio ser. Essa é, em linhas gerais, a apreciação que faço desse capítulo, relativamente curto, mas fundamental para a nossa compreensão do que seja próprio e que seja apropriado à formação desse ser humano. Agradeço mais uma vez a sua atenção e consideração para com esse curso. Convido, se desejar ter maior contato e encontros online com as pessoas que estejam assistindo esse curso, que faça a sua inscrição no mesmo. Na descrição desse vídeo está indicado o modo como você pode fazer. Muito obrigado mais uma vez por sua consideração. Receba um grande abraço.